Sejam bem-vindos a esse painel que vamos falar muito sobre fintechs, empresas também especializadas na área do marketing, em tecnologia, tá? Então, sejam bem-vindos. Muito obrigado pela audiência, tanto vocês que estão aqui presencialmente, como também todos que estão nos assistindo aí de forma online, tá, gente? Então, eu sou o Hubert Krause, tá? Eu sou CEO da Consultoria da Diversão. E antes de começar o nosso painel, eu queria agradecer muito a Melissa, né? Muito obrigado pelo convite, participar desse painel, moderar esse painel. Espero que vocês aproveitem e curtam muito esse momento, né? Então, como eu falei, eu atuo com consultoria nesse mercado, né? Nessa indústria da diversão há mais de 20 anos. E hoje a minha especialidade é principalmente a criação, elaboração de plano de negócios para empreendedores aí que pensam em entrar nesse segmento. E, dos últimos anos para cá, né, eu tenho recebido muitas propostas, muitos clientes, consultorias, que querem entrar na indústria da diversão, mas por meio da tecnologia, né? E como todo bom empreendedor, quando faz o plano de negócio, procura dados, né, procura se especializar, procura entender desse segmento que quer entrar, né? Então, acaba me contatando, a gente acaba conversando, e eu fico cada vez mais apaixonado, né, principalmente quando vem essas propostas desses clientes que querem entrar nesse mercado da diversão, da indústria da diversão, utilizando principalmente a tecnologia como recurso, né, como valor, principalmente dentro da sua operação. E, gente, quando a gente, para contextualizar um pouquinho o nosso painel, né, quando a gente pensa em entretenimento, a gente pensa em diversão, né, a gente pensa principalmente em atividades que nos proporcionam prazer, bem-estar, né? E o que a gente percebe nos últimos anos, principalmente que as empresas, né, muitas das empresas começaram a perceber, né, e a querer, principalmente, utilizar o entretenimento, a diversão como instrumento para atrair clientes, né, para fidelizar clientes, para conquistar a atenção, a audiência desse cliente, como também internamente para capacitar colaboradores, reter talentos, né? Então, a gente percebe cada vez mais que a questão do entretenimento, da diversão, está sendo utilizado como um recurso, né, hoje, para ajudar as empresas, principalmente, a conquistar seus objetivos. E aí a gente tem essa questão, né, do prazer, do bem-estar, né, que são emoções, sensações aí despertadas pela questão da diversão, do entretenimento, e que, né, nós, principalmente seres humanos, entendemos isso como recompensas, né? E cada vez mais essas recompensas, como a gente viu na palestra hoje da manhã sobre metaverso, né, a questão das recompensas estão vindo também de forma econômica, né? Através de cashbacks, através de bônus, através de brindes também, né? Então, quem não gosta de ganhar alguma coisa, né? E principalmente as empresas, né, de forma estratégica, se utilizam muito da questão do entretenimento, da diversão, para conseguir, né, manter, principalmente, esse relacionamento com os clientes. E nessa toada, né, nesse tema, então, que eu abro o painel, vou, né, pedir para os meus convidados se apresentarem, tá? Para, então, logo a gente começar as nossas perguntas, tá bom? Então, pode começar aqui com o nosso Cristiano e vamos seguir até a Gisele. Bom dia, pessoal. Para quem está aqui com a gente presencialmente, para quem está nos assistindo de casa, ou de qualquer lugar, né? A tecnologia quebra todas as barreiras. Eu sou Cristiano Caporici, diretor de comunicação e marketing da Tecnobank, uma empresa de tecnologia para negócios. Nossos clientes são o segmento financeiro e o que uma empresa como a Tecnobank está fazendo num painel sobre engajamento a partir do entretenimento. Daqui a pouco a gente vai saber. Então, quero agradecer a Melissa, agradecer a toda a organização do Score Summit, não só por trazer um tema tão importante como esse, mas por organizar e reunir pessoas tão interessadas nesses assuntos. Muito obrigado pelo convite para a nossa participação. Bom dia a todos. O meu nome é Giuliano Carioca. Eu estou aqui usando o chapéu hoje de CEO da Uplay. Tem um case interessante para compartilhar com vocês. O Hubert falou bem, ele é consultor
de planos de negócio para alguém reduzir o risco de não dar certo o negócio nessa área, mas a ciência de dados, no meu caso, ela foi além, ela criou um negócio, porque eu enxerguei lá atrás que não existia uma solução para você deixar o seu filho num lugar, que é o seu bem mais precioso, que ele fosse cuidado como se fosse pelo próprio pai, que a gente pudesse entregar essa experiência para os pais, que a gente pudesse articular isso numa rede de franquias, espalhar por todos os shoppings do Brasil, que a gente pudesse criar um modelo de faturamento, entendendo os padrões de consumo de uma família do shopping, que hoje no Brasil o shopping ele funciona como entretenimento, diferente de outros países. Então, entender os hábitos de consumo deles, o tempo médio entre visita, enfim. A gente tem 108 KPIs hoje de hábitos das pessoas dentro de um shopping para precificar da melhor forma e transformar aquilo numa receita recorrente, num clube, né, que a pessoa paga uma mensalidade, depois a gente expandir para a rua, para o supermercado. Então, a ciência de dados, ela não só minimizou o risco do negócio, mas ela construiu um negócio para a gente. E aí eu espero que eu consiga compartilhar com vocês um pouquinho dessa história aí durante o... Gil, só o nome da empresa. YouPlay. Obrigado. Olá, pessoal, bom dia. Bom dia a todos aí que estão assistindo o Score Summit online, presencial. Prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado, Melícia Adalberto, aí pelo convite, né? Eu sou Arxo Assunção, sou empreendedor serial, fundador da Crowd Voice, né? Trabalho há 22 anos aí com tecnologia e nos últimos 10 eu estou à frente aí de alguns negócios de startups, né? Falando especificamente da Crowd Voice, o que a gente faz, né? A gente desenvolveu uma tecnologia que consegue monitorar a mobilidade das pessoas no mundo físico. Acho que todas as soluções estão se digitalizando e isso é muito importante, mas o lado físico ficou um pouco esquecido. Então, a gente desenvolveu uma tecnologia que monitora a movimentação dos celulares. Hoje já são mais de 190 milhões de celulares no Brasil que a gente tem essa visibilidade e a gente consegue preservar a identidade de cada uma das pessoas, né? Então, a gente monitora toda essa mobilidade e, a partir daí, consegue tirar insights muito interessantes para que você possa entender o comportamento das pessoas, características, resolver uma série de problemas de negócio, né? Saber quem passa próximo do seu estabelecimento e entender uma série de questões realmente bem interessantes que a gente vai explorar um pouco mais aí ao longo da apresentação. Obrigado. Olá, pessoal, tudo bem? Sou Gisele Caraçawa. Eu sou a head da área de TME do escritório Opsi Bloom. TME significa Tecnologia, Mídia e Entretenimento. E aqui, compartilhando um pouco com vocês, a parte do entretenimento sempre permeou minha caminhada profissional. Eu comecei trabalhando numa emissora de TV, depois numa instituição financeira, e aí eu era responsável por todo o olhar jurídico de grandes projetos, como Copa do Mundo, Rock in Rio. Então, foi algo que sempre esteve muito presente na minha vida. E, bom, espero poder, aqui nesse bate-papo, quebrar um pouco desse estigma de que advogado veio para falar não, né? Acho que o nosso papel aqui como advogado está mudando, a gente é parceiro de negócios, então aqui eu vou tentar trazer um pouco desse olhar da regulação de uma forma segura, sustentável para o negócio, mas como parceira de negócio aqui para vocês. Obrigada, pessoal. Legal, gente. Muito obrigado aí pela apresentação de vocês. Então, vamos começar, né? Vamos ao que interessa. Minha primeira pergunta aqui é para os meninos, tá? Mas depois a minha segunda pergunta é especialmente para a Gisele, tá bom? Então, para os meninos aqui, gente, a primeira pergunta é o seguinte: como que os dados, dentro da realidade de cada um de vocês, geram riqueza, né, para as empresas que vocês atuam, né? Então, como que é aí a questão, né, do negócio, né? Como os dados ajudam as empresas de vocês a crescerem, faturarem, etc. Bom, o entendimento de que, operacionalmente, você tem só premissa do que o seu cliente vai fazer, ele nasce com o fato de você criar um negócio, às vezes, para resolver um problema, né? Ou é um problema que eu tenho, ou que alguém que eu vejo tem, vou criar uma solução. Mas será que esse problema existe? Será que os outros clientes são como você? Você está criando um negócio para você e, de repente, você é 5% da população. E aí... Então, os dados me ajudaram, por exemplo, a entender o cliente que eu estava buscando, que ia no shopping center. Porque a segmentação que o shopping center te dá é uma segmentação comercial. Ele fala, olha, passa público A aqui 20%, 30% de público B, mas será mesmo que é isso? Então, que dados você pode extrair? Você não vai perguntar para uma pessoa, né, quanto dinheiro ela tem, aqueles questionários antigos, né? Quantas TVs você tem em casa, você não vai
numa relação fugaz de consumo, fazer isso, aberto ao público, passando lá, às vezes, 100 clientes por dia. Mas você começa a entender do comportamento dele, como é que ele entende o shopping. Então, quanto tempo ele fica no shopping, você faz experiências e coleta dados. Quanto tempo ele vem no shopping e ele fica de verdade? Se você der um preço fixo para ele, será que ele usa o seu espaço pelo tempo todo que ele estiver no shopping? Isso é uma experiência boa. De repente, você descobre que as pessoas, durante a semana, ficam 45 minutos no shopping, não importa o quanto você cobre, e no final de semana elas vêm para passar 3 horas. E saíam do seu espaço porque estava ficando caro. Então, quais são os fatores de consumo da semana? O preço do estacionamento fica subindo, ele vai no cinema, o filme tem 2 horas, tem supermercado no shopping. Então, entender a jornada das famílias dentro do shopping ajudou a gente a criar os produtos, a maximizar a recorrência, a fidelização e o ticket médio. E isso eu tive que coletar funcionando. Não adiantou fazer questionário ou perguntar para o shopping, né? Tive que fazer várias experiências. Então, às vezes, eu tinha um mês que o faturamento variava 50%, que a gente fez uma experiência e coletava os dados na ponta. E eu não tinha um sistema operacional disponível no mercado para fazer isso. Eu tive que desenvolver. Aí eu criei uma startup de tecnologia para me atender como primeiro cliente. Esse produto acabou virando um produto white label e hoje a gente atende outros clientes concorrentes e outras indústrias também. Mas os dados que eu coletei da jornada do cliente criaram os meus produtos. E aí, há 7 anos, a escala, e quando a gente franqueou, a gente já tinha essas informações. Então, não foi baseado em premissas. A gente não operou sobre premissas. A gente teve um tempo, que foi o tempo do cash burn, para conseguir comprar esses dados fazendo essas experiências. Então, a gente já chegou a ter mensalidade a R$60 no shopping, para você poder deixar seu filho tempo livre lá o mês inteiro. Então, a gente fazia umas experiências com precificação para entender como isso impactava a jornada. Para ir calibrando, a gente tem até um sistema de inteligência artificial que sugere ao franqueado quanto tem que custar a loja dele e altera a placa de preço em tempo real ali, baseado nessas informações. Então, ele não só transformou, ele criou toda a nossa precificação de todos os serviços e os pacotes. Legal. Cristiano? Para nós, os dados são o objeto de trabalho, né? A gente trabalha com registro eletrônico de contratos, então, tudo são dados. Então, além disso, além dos dados em si enquanto objeto, a gente tem esse entendimento e esse acompanhamento perene de quanto tempo essa operação leva e quanto tempo ela poderia levar para aquele cliente para trazer mais assertividade para a instituição financeira. E os dados de mercado também são fundamentais, né? Visto que a gente atua com os registros eletrônicos de financiamentos de veículos. Se eu tenho a informação de mercado, se eu sei ler, minerar, entender os dados, a Melissa falou muito sabiamente na abertura do evento, terça-feira, sobre infoxication, né? Essa intoxicação de informações, essa overdose de dados. Mesmo antes da pandemia, eu chamava de infodemia. O que a gente faz com tanta informação, o que a gente faz com tanto dado? Então, para nós, a riqueza é saber justamente ler, entender, prever o comportamento do mercado a partir das informações que a gente tem, seja dos dados oficiais ou seja de pesquisas proprietárias, e a partir disso tomar as decisões mais estratégicas para o produto e para o negócio. Legal, Axel. Legal. Na nossa visão, assim, né, o comportamento humano, de uma forma em geral, ele deixa pegadas, né? Conforme a gente se desloca, as coisas que a gente faz, tudo que a gente está aqui hoje nesse evento, aí a gente vai numa padaria, a gente vai numa escola, tudo isso vai gerando uma fonte muito rica de informações, né? Quando a gente olha para o âmbito geral, por que existe todo esse boom em relação a dados nesse momento, né? Se a gente olhar para 15 anos atrás, não muito distante, vamos dizer assim, né? Ninguém tinha celular, eu não tinha celular, ninguém tinha dispositivos conectados em casa, a televisão ela era analógica, então tinha pouca fonte de informação. Hoje em dia, com tudo conectado, com todo mundo com celular, com sensor em tudo quanto é lugar, de presença, de movimentação, de trânsito, né? Você tem uma fonte de informações, muitas fontes de informações intensas, assim. Existe uma dificuldade, eu acho que a gente está passando por esse processo, né, de infoxicação, assim, muita informação, está realmente difícil lidar com isso tudo, né, e a CrowdVoice vem, junto com todas as demais empresas aqui presentes, justamente para ajudar a gente a lidar com esse volume grande de informações, né. E o que a gente consegue trazer como CrowdVoice? A gente analisa todo o comportamento e a mobilidade. Se a gente pensar num primeiro ângulo, né, as pessoas se locomovendo pelos lugares,
a pessoa teve aqui, teve ali. Como é que eu trago contexto para isso? Eu começo a analisar que lugares aquela pessoa visitou, onde ela foi, com que frequência ela viaja. A gente já fez vários trabalhos nesse sentido. E o core da empresa, né, a base da empresa, está em conseguir extrair valor a partir de informação. Só que não é uma informação de um questionário. Eu não vou chegar para a pessoa e falar, cara, o que você faz? Onde é que você vai? Eu consigo olhar para além dos portões da empresa, para além do lugar de convívio ali daquela pessoa. Eu consigo ver todos os lugares onde aquela pessoa foi, sem ferir a individualidade e o comportamento dela, mas gerando riqueza. Se é uma pessoa que visita regularmente uma escola, potencialmente ela tem um filho. Se é uma pessoa que vai muito à academia, que vai muito num parque, ela tem um comportamento mais saudável, mais natural, né? Então, a gente vai gerando, a partir disso, a partir dessa movimentação e do enriquecimento com vários outros dados, informações muito valiosas para vários aspectos relacionados a estudo, mas, sobretudo, para marketing digital. Então, a gente auxilia muito nesse processo da cidade dos 15 minutos, né? A gente faz com que microcomunidades possam se desenvolver, porque a gente ajuda com que as pessoas possam encontrar suas necessidades o mais próximo possível e o mais acessível possível, né? Assim que a gente se alimenta desse processo e consegue entregar valor para o mercado. Legal. E não só agora, como nos outros painéis, nos outros dias, se falou muito sobre a LGPD, né? Então, a pergunta para vocês vai nesse sentido, assim, como que vocês captavam as informações, os dados, né, antes da LGPD e agora? Se houve uma mudança, né, e como vocês lidaram com isso? Mas antes eu gostaria de pedir para a Gi, nossa advogada, nossa doutora, especialista em LGPD, para falar um pouquinho, para introduzir o que é, né, essa tão famosa, esse termo que a gente escutou tanto aqui no evento. Aí, até fazendo um gancho com o que os meninos falaram, né, a gente identifica que, é até um clichê, né, todo mundo já fala isso, mas eu vou repetir aqui, porque é clichê, eu vou falar mesmo, que dados são o novo petróleo, né? E realmente, as empresas hoje, elas entendem, o dado é algo muito importante no operacional dos negócios, né, quando não é o próprio negócio, né? Então, a LGPD, ela veio disso, de uma urgência de ter ali uma regulamentação centralizada de todas as questões referentes aos dados pessoais, né, dos titulares. E acho que um ponto muito importante que eu queria colocar aqui para vocês é que a LGPD ela não veio para impedir negócios, né? Tanto é verdade que, quando a gente olha para os fundamentos da lei, né, ela coloca que um dos fundamentos é justamente o desenvolvimento tecnológico, né, do empreendedorismo e a livre iniciativa. Então, aqui, a gente está falando, sim, né, do desenvolvimento tecnológico e de inovação do Brasil, do país. Só que isso tem que ser muito bem calibrado com a proteção do titular, da pessoa humana, né? Então, acho que esse é um grande ponto que eu trago aqui para vocês. A lei ela não veio proibir, ela veio trazer algumas regrinhas básicas e trazer algumas hipóteses legais, que a gente chama, em que, sim, é possível tratar dados, usar dados pessoais dentro de um contexto de negócio. Então, acho que esse é o principal ponto que eu queria trazer aqui. E vocês, meninos, Juliano, se quiser começar, como que era essa captação dos dados antes da LGPD e depois que você precisou fazer para se adequar? Bom, eu acho que o marco mais importante foi conscientizar as pessoas que algo estava sendo feito para regular as empresas, porque as pessoas estavam com medo de dar os dados. No nosso caso, os dados são adquiridos por segurança. Você vai deixar o seu filho com uma parte terceira ali, você precisa informar seu telefone, seu nome, né? Enfim, tem uma relação de consumo também envolvida, mas tem a custódia temporária de uma criança. Mas a diferença é que as pessoas começaram a perguntar o porquê a gente estava pegando aqueles dados. A gente tem uma justificativa plausível e a gente nunca usou isso de maneira comercial. Agora, quando a pessoa dá um opt-in, e agora uma das mudanças práticas é explicar o porquê a gente coleta cada dado, como ele vai ser usado e onde ele fica armazenado. Então, quando você explica isso, mesmo que você depois, que a pessoa concorde que você vai dar uma oferta relevante para ela, no nosso caso, por exemplo, a gente tem a data de aniversário das crianças, porque tem a data de nascimento. É um controle de segurança para saber a idade das crianças, enfim. Mas eu consigo fazer uma campanha 30 dias antes do aniversário da criança para avisar, porque eu sei que o pai está naquele momento preocupado em resolver um aniversário, se vai fazer festa, se não vai. Então, é um contato relevante. A rejeição desse contato relevante é zero. As pessoas, mesmo que elas não deem atenção, elas não vão rejeitar. Não é um e-mail marketing, não é um spam que você está causando de maneira indesejada.
Mas o fato da gente avisar as pessoas que a gente está captando aqueles dados e por quê, mudou completamente até a rejeição que as pessoas tinham de dar esses dados na porta. Por que eu tenho que dar o meu documento? Olha, a gente está ficando com o seu filho. Tá, tudo bem. Acabou se formalizando essa informação que a gente dava para todo mundo ter que explicar os dados. Então, eu vi outras empresas também tendo que ser capazes de explicar o porquê ela coletava cada dado. Então, no nosso caso, mudou, que a gente começou a formalizar isso, mas eu vi isso transformar também muita empresa, inclusive em rever, porque capturava dados. Né? Você vai usar a internet num café, numa lan house, ela pergunta lá o seu CEP, seu endereço e tal. Por quê? Poxa, porque se você cometer um crime cibernético ali, usando o Wi-Fi daquela instituição, ela vai ser responsabilizada. Então, será que não podia, na landing page do cadastro, explicar o porquê que eu estou pegando aqueles dados? Não é para te encher o saco, apesar que eles fazem, né? Não é para eu cair numa base aí na Santa Efigênia, mas é porque se você cometer um crime aqui, se você invadir algum site, alguma coisa usando o Wi-Fi do café, a responsabilidade civil é dividida com o café que não verificou a sua identidade. O IP veio dali, você vai responder por aquilo. Então, todo mundo tem que repensar um pouco o porquê coleta esses dados e como explica, né, e depois como trata também. Não adianta pôr isso num arquivo de Excel no computador sem senha, né? Gisele, quer complementar? Eu só queria fazer um comentário em cima do que o Juliano disse. É que e aí trazendo um aspecto prático, né, da lei, né, reflexos da lei. Você colocou, olha, a gente sempre dá transparência de como a gente usa dados. É claro que pela transparência você está cumprindo a lei, mas você tem um reflexo no seu negócio que é esse vínculo, né, até reputacional perante o seu consumidor. Isso pega bem. Isso é um diferencial competitivo. Então, a lei ela não veio justamente, é isso, você trazer essa conexão de maneira sustentável, de maneira correta, isso cria vínculo com o seu público-alvo. Então, acho que é muito interessante pontuar também isso. Perfeito, é verdade. Cristiano? Na linha do comentário inicial da Gisele e da transparência, enfim, acho que a gente tem uma característica na empresa, na Tecnobank, desde antes do advento da LGPD, já haver uma grande preocupação e cuidado com o tratamento, armazenamento, com tudo que está relacionado aos dados. Então, já tínhamos área de privacidade, proteção de dados, segurança da informação, e eu atribuo o sucesso do funcionamento disso no dia a dia, além do compromisso destas áreas, um compromisso de toda a empresa com a importância desse tema. Então, existem, principalmente algumas empresas de tecnologia, em que a proteção de dados está dentro da área de proteção de dados. A segurança de informação está dentro da área de segurança da informação. Pós-advento da LGPD, evidentemente que implementamos novos mecanismos, novas políticas, novos sistemas, mas é uma cultura muito enraizada, é uma cultura muito, muito vivenciada na empresa, e imagino que em outras empresas, quando há esse comportamento, a adaptação é muito mais tranquila, principalmente com essa leitura de que a LGPD não tem o objetivo de bloquear a realização de negócios, ela apenas vem para dar mais segurança para alguns dos envolvidos nesse processo, principalmente a pessoa física. Axon? Na minha visão, assim, né, no advento pré toda essa legislação, você não tinha direito realmente sobre os seus dados, né? Eles podiam e eram, né, comercializados de forma indiscriminada, né? Hoje em dia, a gente está melhorando bastante isso, né? Saiu uma normativa da Anatel ali, reduzindo a questão, começando a tarifar chamadas de até 3 segundos e tal, para evitar aqueles robocalls, né? Aquelas chamadas que a gente fica... Quem não recebe 10, 20 chamadas por dia? E nem sempre se deu autorização devida sobre aquilo ali. Então, a gente traz um cenário muito positivo com a lei da LGPD, justamente para dar a informação a quem é de direito. A sua informação é sua, ela vai estar com quem você quiser que ela esteja, né? Então, para quem se adequa e para quem respeita esses preceitos, assim, para quem respeita esse processo, não vai ter problema nenhum. Eu acho que vem para empoderar o indivíduo, vem para empoderar quem tem direito sobre aquilo ali, né? No nosso caso, a gente já nasceu aderente a esse processo, né? A gente sempre segue essa linha, a gente não tem nenhuma informação, a gente já foi muito assediado nesse sentido. Cara, tenta conseguir aí essa informação, aquela informação para a gente fazer, sei lá, uma análise de saúde da pessoa, etc. E tal. A gente falou, cara, não é o nosso princípio.
o nosso princípio é justamente conseguir entender o comportamento, né? Entender o comportamento da multidão, das pessoas, mas sem identificar unicamente. Com inteligência artificial, a gente consegue gerar todas essas informações que a gente precisa com uma precisão muito interessante, né? Então, um dos aspectos do que a gente quer fazer, e a gente tem como objetivo de futuro, né, num painel anterior aqui, mostraram o Brave, né, que é um browser que dá remuneração por você assistir anúncios, né? Então, esse é um ponto muito interessante e é onde a gente pretende chegar. Hoje, não só através do Brave, a gente pretende chegar em conseguir realmente trazer... Se você está assistindo aquilo ali, você faz parte do processo, você é alvo do processo. Alguém está investindo em marketing para que aquela informação seja distribuída. Se ela chegou até você, você deve também receber aquilo ali. O seu tempo e a sua atenção está sendo direcionada para aquele processo, né? Então, dentro do nosso roadmap de futuro, a gente quer que essa monetização chegue não só nos parceiros de aplicativo, que é quem nos fornecem esses dados hoje, mas também chegue no usuário. Para que o usuário, quando ele está fornecendo, por exemplo, uma nota fiscal da venda dele, ele deixa a informação de mobilidade dele exposta para empresas sérias que vão tratar aquilo ali com respeito, sem ferir a individualidade dele, ele possa receber recompensas por aquilo ali, porque ele é a base fomentadora de informação que vai gerar toda a inteligência do mercado, né? Claro que isso passa por um processo de conscientização. Hoje em dia as pessoas pensam assim, eu não vou deixar meus dados expostos, e pensa, por exemplo, que você não vai receber mais anúncios. Você vai receber, mas não vai receber coisas relevantes para você. Quanto mais informação as empresas têm sobre você, desde que elas sejam sérias e respeitem a sua individualidade, mais coisas personalizadas e mais coisas aderentes à sua necessidade ela vai receber. Então, o grande ponto aí da LGPD é você conseguir respeitar a individualidade e conseguir trazer a comodidade máxima para aquele usuário sem ferir os direitos individuais dele. E é assim que a gente enxerga esse processo. A Gisele falou uma coisa, eu acho que ainda tem um déficit muito grande de adaptação de tecnologia, porque quando criaram a Nota Fiscal Paulista, por exemplo, criou-se essa onda de adaptação nos sistemas para poder te emitir aquela nota. A LGPD ela dá a prerrogativa para o cliente final de pedir que os dados dele sejam apagados. Mas eu vejo poucas empresas dando aquele opt-out ou aquele botão apagar meus dados, ou na URA deles uma opção de apagar os dados, que é uma obrigação, né, para você ser compliant com essa lei. E isso dá mais segurança para quem dá os dados. Olha, se eu quiser, a hora que eu quiser, eu apago isso aqui. Se você entrar na sua conta do Google hoje, todo mundo deve ter Gmail, e você vir de verdade o que eles têm de você, porque eles mostram ali, né? Fica ali meio escondidinho, mas pelo seu GPS eles sabem onde você foi. Nos últimos 5 anos tem uma lista ali. Você mesmo se surpreende de saber onde você foi. Nossa, eu ia muito aqui nessa época, nesse mercado. Aí você tem um botão lá que você desliga isso. Mas é impressionante o que eles têm de informação. Então, a relevância dos anúncios e tal, você pode desligar isso, porque eles são obrigados, eles são extremamente auditados, mas você desliga isso. Agora, em que lugar que você deu os seus dados, você consegue pedir para eles apagarem hoje, fora o Google, né, ou parar de captar. Então, Ana, e agora eu faço um convite para a comunidade tecnológica, porque temos uma grande oportunidade, né? A LGPD realmente deu esse gatilho de, olha, tem ali os direitos dos titulares que precisamos cumprir, e aí uma série de oportunidades para poder atender essa questão, né? Não é nada fácil alguém pedir para apagar os dados, você anonimizar os dados para você continuar com aquela estatística para você operacional, para você não apagar o histórico da sua empresa, mas sem os dados da pessoa. Então, tecnologicamente, é difícil fazer isso. Não é qualquer sistema que faz isso. É delicado. E tem até o aspecto de eficiência também, né? Hoje em dia, o teu dado está armazenado em 10 mil lugares diferentes, em 10 mil servidores, né? O conceito do Open Data, que foi abordado aqui hoje também, se conecta muito com isso, né? Então, grandes repositórios de dados têm surgido, e a ideia é justamente quem tem interesse naquele repositório, naquela informação, naquela particular pessoa, nada mais justo do que aquela pessoa, por fornecer uma informação mais qualificada, ela tenha o seu processo de retorno ali também, né? Então, eu vejo movimentos nesse sentido ainda muito incipientes, ainda começando, mas de grandes repositórios de dados assim que possam servir para esse bem maior de conseguir entender quem tem acesso ao seu dado, quem tem a tutela dele, e que você possa ser recompensado por isso, né? Bom, voltando aqui ao início do nosso painel, eu queria conversar com vocês sobre entretenimento, né? Se na empresa de vocês tem algum case, ok, onde vocês utilizaram o entretenimento como um recurso, principalmente para conseguir mais engajamento, tá?
como, por exemplo, a estratégia da gamificação, né, que você até comentou, essa questão de recompensas. A gente tem visto muito o mercado falar de cashbacks, de bônus. Então, ou seja, também com clientes, ou até mesmo com colaboradores, né, internos. Vocês têm alguns cases aí para compartilhar com a gente? Cristiano? Começo, então. Na verdade, nós temos dois, um deles especificamente relacionado à privacidade e proteção de dados, segurança da informação, que é justamente um projeto de gamificação para os colaboradores, e ali há toda uma conscientização, atividades, desafios, conteúdos diversos, e todos eles se engajam e ganham pontos conforme acertam melhor, ganham prêmios, né? O projeto Hacker Ranger, que está muito bem, em muito bom funcionamento na empresa ao longo de todo 2022, já com planejamento para 2023. E, especificamente no entretenimento, pensando agora em outro público, nosso cliente interno, mas que tem reflexo também no mercado e que, coincidentemente, cruza com parte do seu público-alvo, que são as crianças. Na pandemia, março, abril, maio, junho de 2020, todos, principalmente as empresas de tecnologia, todos fomos para casa, trabalhar de casa, totalmente em home office. E, em um bom período, alguns bons meses, as crianças também não tinham aula. Então, quem é pai e quem é mãe tinha que administrar em casa o homeschooling do filho ou da filha, o tempo livre do filho ou da filha, ou dos filhos e filhas no plural, tinha que trabalhar, tinha que cuidar da casa. E, a partir dos dados, nós já sabíamos que cerca de 30% dos nossos colaboradores eram pais ou mães. Rodamos a nossa pesquisa de clima, ali em meados de 2020, e identificamos, então, as faixas etárias destes filhos que também estavam em casa. E aí, como eu comentei no começo, né, uma empresa de tecnologia para o mercado financeiro, falar de entretenimento. E falei também sobre a importância de olharmos para os dados, mas entender, ler os dados e não apenas ver um grande número. Definimos que criaríamos um projeto para os filhos dos colaboradores, para que durante o período em que eles não estão estudando, eles tivessem atividades que fossem lúdicas, educacionais, que tivessem conteúdo de fato agregador e que não fosse apenas mandar um brinquedo em casa por mandar. Então, a partir dos dados, nós fomos separando por faixas etárias e desenvolvíamos conteúdos por faixa etária, conteúdos de literatura por faixa etária, conteúdos de vídeo por faixa etária, o que tem em cada um dos streamings por faixa etária, e a empresa pagava os streamings para os pais, o Disney Plus, a Netflix, Paramount, por faixa etária, eventos virtuais por faixa etária, e foi um sucesso. Porque eu consigo trabalhar, dedicar o meu tempo, sabendo que o meu filho está ocupado, né, tá dedicando o seu tempo a algo de qualidade, não a qualquer coisa na internet. Fase 2 do projeto, começamos sim a enviar os materiais também, porque a criança, só um item a criança enjoa. Então, se for só vídeo, ela cansa, se for só leitura, ela cansa. Então, também por faixa etária, enviávamos os jogos lúdicos, o quebra-cabeça para um, o de montar para o outro, o de pintar para o outro. Fase 3 do projeto, nós começamos a realizar ações virtuais com uma equipe de educadores. Então, contratamos um parceiro que fazia lives em datas específicas, ou comemorativas, ou periodicamente, fazia lives com contação de histórias, teatro, mágica, caça ao tesouro. E naqueles momentos destas lives, nós liberávamos os colaboradores, que eram pais ou mães, para estarem com os filhos nesse momento de interação mútua. No Dia das Crianças do ano passado, dado o sucesso do projeto, nós fizemos uma grande transmissão e convidamos os clientes. Clientes que tenham filhos, que queiram também se conectar e acompanhar, podem acompanhar o projeto. E, para nossa surpresa, foi um grande sucesso. E o pós-evento foram reuniões de benchmark com os nossos clientes, os bancos, nos perguntando como eu faço para implementar isso aqui. Porque é uma iniciativa que nós nunca tínhamos visto nesse formato, né, de ponta a ponta, entendendo as características de cada um. E aí vem uma outra informação importante, mais do que ler o dado, é lembrar que atrás dele tem uma pessoa. Então, é o João, e ele tem 2 filhos, mas
Os filhos do João gostam da mesma coisa que os filhos da Maria? Então, entendermos e humanizarmos isso de forma a entregarmos aquilo que o nosso cliente busca, seja o interno ou o externo, aquilo que ele espera, aquilo que ele anseia. Para os colaboradores, isso teve reflexo produtividade, redução de turnover, engajamento, motivação, percepção e satisfação para com a empresa. E, no fim do dia, isso tudo foi um sucesso tão grande que se tornou um case na Rede Globo. Tivemos uma grande matéria contando o projeto de ponta a ponta, ouvindo os colaboradores, ouvindo as áreas responsáveis pela organização. E é um case que continua, mesmo agora nesse mundo mais híbrido, mas ele continua existindo. Então, periodicamente, nós temos atividades. E agora, nesse último Dia das Crianças, realizamos presencialmente o retorno do projeto TB Kids com os pais, os filhos e aqueles que não puderam estar, tiveram as ações virtuais também. Então, é um case que une o entretenimento dentro do corporativo e que gera resultados reais, tanto de percepção externa com o cliente, quanto de percepção interna com o colaborador. Juliana? Bom, eu tenho 2 cases para apresentar aqui também. O primeiro deles, a gente, numa estratégia corporativa de marketing, queria oferecer o serviço como não algo que fosse uma muleta na criação de filhos. Larga o filho lá e fica, porque quando a gente começou a trabalhar com tempo livre, a gente tinha o receio de que as pessoas começassem a abusar, largar o filho lá, enfim. Então, a gente criou uma campanha onde a gente traqueava o tempo do pai e da mãe brincando junto com a criança. E aí a gente bonificava eles nos pacotes, quanto mais tempo eles ficassem com a criança lá dentro. E aí isso deu tão certo que a gente foi ampliando esse programa, começou a usar a realidade aumentada no shopping para caçar os monstrinhos. A gente tem uns personagens, igual o Pokémon GO. A gente tem os personagens e aí os pais iam com as crianças caçando monstrinho. E depois a gente ampliou para fazer cada loja, em cada lugar do país, numa caça ao tesouro, as crianças de uma loja achavam uma pista e aí, sequencialmente, as de outra loja conseguiam encontrar o tesouro com uma pista destravada por crianças de outra loja. E os pais também, no trabalho deles, achavam alguma coisa, recebiam pelo aplicativo, enfim. Então, a gente acabou criando esse engajamento entre as famílias, né, integração dos pais e filhos, e depois entre as crianças. Aí criava game com parceiro, e aí a criança que criou o game mais legal, as outras jogavam nas outras lojas, enfim. Então a gente começou a criar esse engajamento interlojas e intrafamiliar, né, dos pais e filhos. A gente deu avatar para os pais e mães, o super pai, o paizão, o pai herói, o pai titã, dependendo de quanto ele brincava. Começou a ter alguns parceiros dentro do shopping que davam desconto, alimentação, comida para os pais que tinham esses avatares mais avançados. Foi um programa muito legal. Hoje ele está evoluindo para um metaverso da Uplay, que é o Universe. Então, tem a Casa dos Monstrinhos, você cuida igual o Tamagotchi dos monstrinhos. Comida, enfim. Então, isso evoluiu e está indo para o mundo online também. Tem essa presença híbrida. E o segundo case legal é que a gente fez com um shopping um programa de adoção de crianças carentes para dar presente no Natal. Então, até a Globo fez uma matéria com a gente desse dia. O Papai Noel entregava os presentes dos pais, que os pais compraram para as crianças carentes. Então, ele tinha o nome da criança, a idade da criança, uma foto da criança, e ele comprava um presente de Natal. E aí, na véspera do Natal, o Papai Noel entregou dentro da Uplay esses presentes, as crianças brincaram. Então, a gente conseguiu criar um senso para os pais, né, de dar alegria para uma criança que ele não conhecia, mas ele conheceu um pouco da história dessa criança, quem eram os irmãos, os pais, onde morava e tal. E aí não era só um número para ele doar, né, um valor que era para alguém. Era uma coisa personalizada, ele tinha o rostinho da criança. Depois ele assistiu o vídeo das crianças brincando com o brinquedo que ele ganhou e tal. Foi um sucesso essa ação. Então, causou bastante engajamento no sentido de ação social também. Legal. Axon? Legal. Eu vou comentar 2 cases simples aqui e queria falar sobre uma tecnologia que a gente está desenvolvendo que vai ajudar, que serve como base para que várias empresas possam trabalhar nesse processo de gamificação, né? Um dos cases, né, nas empresas que eu participo de alguns projetos e algumas empresas, um dos cases é que a gente criou um desafio, por exemplo, de caminhada, de corrida, de andar de bike. Então, a gente pegou um aplicativo
colocou a galera lá e tinha desafios colaborativos, assim, né? Um determinado time tinha que correr 500 quilômetros, outro determinado time tinha que pedalar 1000 quilômetros. Então, ao invés de gerar esse senso mais competitivo, tinha, claro, também, né? Eu andei mais que você, cara, estou em primeiro, passei você, mas também gerava um senso colaborativo muito interessante, que a galera começava a se estimular, falava, cara, falta 200 quilômetros e a gente tem só mais um dia para fazer, cara, quem é que vai pedalar hoje aí para ajudar a gente a bater a meta? Cara, vamos lá, vamos lá. Aí o outro, cara, já pedalei 300 ontem, não aguento, pedala você. Então tinha uma brincadeira bem legal, assim, colaborativa, para que a gente pudesse encaixar atingir esses objetivos, né? Isso trouxe bastante gente do sedentarismo para um processo mais ativo, né? Não vou dizer que no meu caso, assim, no meu caso eu comprei até uma bicicleta nesse processo, eu nem andava tanto, gosto bastante, e gerou bastante engajamento. Um outro exemplo, conforme a pessoa vai passando mais tempo dentro da empresa, né, a gente criou um processo em outra empresa de engajamento, assim, que à medida que a pessoa vai evoluindo, ela vai ganhando, cara, um moletom, vai ganhando uma calça, vai ganhando uma insígnia diferente pelo tempo que ela está dentro da empresa. Ao invés de só receber aquele presente lá, cara, você ganhou uma cestinha, parabéns, legal, seu aniversário, igual para todo mundo, todo ano, né? Pô, legal, tenho 15 cestinhas dessa em casa já, né? A gente criou um processo evolutivo, assim, que a pessoa vai evoluindo justamente dentro daquele processo, né? E aí gera até um engajamento legal que fala, cara, ó, eu já estou em tal nível, né? Uma brincadeira de gamificação. Então, esses são os dois exemplos mais simples. E agora, falando da tecnologia que a gente está desenvolvendo, o que a gente desenvolveu, na verdade, como tecnologia? A gente desenvolveu um SDK, para não falar muito técnico, é um pedacinho de software que vai integrado dentro do celular, né? Então, esse pedacinho de software faz o quê? Ele hoje traz informações em relação ao GPS de onde aquela pessoa está localizada, né? Então, não sabe quem é a pessoa, mas sabe que tem um dispositivo ali. Qual que é o processo evolutivo disso, que até conecta com a brincadeira dos monstrinhos, né? Vamos pegar o Pokémon GO, que ele pegou como exemplo aqui também. O que o pessoal fazia na época do Pokémon GO? Baixava lá, né? Sobretudo aqui no Brasil eu vi bastante, baixava lá o fake GPS e aí fazia o monstrinho andar virtualmente lá no Japão, porque tinha um Pokémon raro no Japão que o pessoal queria pegar, né? Imagina que você pode simular a tua posição de GPS, né? Para onde a gente vai em termos de base tecnológica para poder fornecer para as empresas esse processo? A gente está desenvolvendo uma coisa, aí eu vou pegar um gancho também da palestra anterior, que estava falando sobre blockchain, sobre Web3, né? Tem vários setores dentro do aspecto da blockchain. Um dos setores, por exemplo, é o DeFi, que é as finanças descentralizadas, né? Tem um outro mais que é voltado para tokenização, que é fazer com que um prédio seja dividido em 1000 pedacinhos e você possa comprar 1000 avos daquele prédio. Tem um setor específico, que é para onde a gente vai avançar também, que é chamado de oráculo, que é um setor que você traz informações de fora da blockchain para dentro da blockchain. Qual oráculo que a gente vai desenvolver? Independente do nome, né, a gente vai desenvolver um oráculo de localização, que basicamente faz o seguinte, ele identifica qual que é o seu GPS, ele identifica qual que é a antena do celular que está mais próxima, ele identifica quais que são as redes Wi-Fi que estão naquele lugar, se tem algum beacon, que é algum dispositivo, tipo um sem parar da vida, mandando informações ali perto de você, e ele consegue cruzar informações de vários usuários. Imagina que o meu celular, eu tenho... Falando da base tecnológica, depois eu falo da aplicação, mas imagina que eu falei que vinha aqui, eu usei um GPS fake e falei que vinha aqui. Só que como é que eu estou aqui se eu não estou enxergando os outros 50 celulares que estão aqui? Então, tem uma validação cruzada de quem estava realmente naquele lugar. Uma pessoa está dizendo que está, as outras 49 eu consegui achar entre elas, mas essa aqui eu não achei, tem alguma coisa estranha, né? Então, você cruza todas essas informações para validar se realmente a presença física em determinado lugar ela existiu ou não existiu. Vamos imaginar num processo de gamificação disso, né? Vamos dizer que uma agência de viagens, né, uma grande companhia aérea deseja lançar um desafio que a primeira pessoa que visitar todos os países do mundo vai ganhar $1 milhão. Como é que ela valida isso? Se ela tirar uma foto, cara, eu tirei uma foto, fiz uma montagem no Photoshop, ou tinha uma foto antiga, você pode burlar uma série de coisas, né? Então, a gente está desenvolvendo isso no médio prazo, né? Vai demorar um pouquinho para ficar pronto, mas a gente já está nessa jornada, desenvolvendo esse processo de validação que pode ser usado, né, no caso dele, por exemplo, para saber se a pessoa realmente esteve do lado daquele monstrinho, ou se ela não escaneou um QR Code, que é uma foto que alguém tirou, ou se ela não forjou uma foto, né? Então, todas essas dimensões, todas essas informações distintas vão ser compiladas para validar realmente se existe ou não existe presença dentro de um determinado espaço físico,
para que, em cima disso, várias empresas possam criar um processo de gamificação e de validação de mobilidade, né, de todo esse processo relacionado à mobilidade no mundo físico. Gi? Eu acho que aqui eu vou deixar com eles, porque tem essa visão mais de negócios. Eu estou do lado de cá, né, da consultoria. Então, mas o que eu vejo é exatamente isso. Acho que duas palavras que apareceram muito no discurso dos três, que é a gamificação e o engajamento. E aí, acho que até depois disso, a gente podia puxar o próximo tópico, que é a questão do metaverso. Perfeito. Aproveitando esse gancho da Gi, do metaverso, que vocês também comentaram, como vocês enxergam o metaverso e como a empresa de vocês, como vocês enxergam a empresa de vocês dentro do metaverso, né? Já estão pensando nisso? Já tem algo aí no forno? Já tem algo pronto? Como que está? Bom, tem que falar primeiro qual é o metaverso, né? Porque tem empresas tentando criar um metaverso geral e aí você tem sua presença lá dentro, é o seu micro metaverso dentro do metaverso maior. A Meta está fazendo isso, que era o Facebook. E tem você criar o seu próprio metaverso para o seu cliente que consome o seu produto, ter a experiência de consumir o seu produto dentro daquele mundo que você vai criar. Então, por exemplo, para a Uplay, a gente sabe que vai ter que pegar carona no metaverso maior depois, mas isso aí é um projeto em desenvolvimento pela Meta, enfim. Eles estão tendo dificuldade técnica porque eles querem criar um metaverso único para todo mundo, como um Facebook online, tridimensional em primeira pessoa. Só para comentar uma questão, que acho que essa é uma polêmica que é bastante relevante, né? Dizem que o metaverso ele não existe hoje, porque uma das principais características do metaverso é a interoperabilidade. Então, o que a gente tem hoje são plataformas metaversicas, que aí são as diversas plataformas separadas e autônomas, elas não conversam entre si. Então, se você tem um avatar, por exemplo, dentro do The Sandbox, você não vai conseguir levar ele para o Decentraland. Mas a ideia é que, no futuro, né, daqui a alguns bons anos, todas as plataformas se conversem entre si. Existe o Second Life, que é um metaverso que existe há 10 anos e tem muita gente que tem o mais... MVP do metaverso. Tem mais atividade lá do que no mundo físico, né? A pessoa fica literalmente trancada em casa com o avatar dela passeando, igual aquele filme Substitutos, do Bruce Willis. Até para pegar um gancho na brincadeira do Second Life, aí, né? A gente fala como se fosse novo, mas eu quando era... Enfim, há um tempinho atrás, né? Tô jovem ainda, mas lá pelos meados de 2000 e pouquinho, eu vivi uns 2, 3 anos do Second Life, cara. Eu trabalhava dentro do Second Life, digitalizava empresas, criei shopping centers, cara, criei cassinos, fiz um monte de coisa lá, foi bem divertido, vivi uns 2, 3 anos ali desse processo. Você foi expulso de lá ou não? Com o Não, cara. Na verdade, foi divertido, cara. O engraçado é que, assim, eu era adolescente, não tinha atingido meus 20 anos ainda, então cheguei a ter 40 funcionários lá dentro trabalhando para mim. Claro, ninguém sabia que eu ainda era adolescente, né? Se eu soubesse, não daria certo o negócio, mas foi bem divertido e realmente é um precursor de muita coisa. A gente criou uma escola lá dentro, a galera... O que a gente vê hoje e fala como novidade, lá na época, a galera alugava casa, alugava filme para assistir numa TVzinha. Juntava 4 amigos, alugava uma casa, sentava e alugava um streaming de vídeo que aparecia na televisãozinha e ficava conversando. Então, eu acho que vem de longe e, naturalmente, essa onda vai vir com muito mais força agora. Porque nessa época do começo, quando você estava usando, você não tinha uma criptomoeda que era naturalmente... Com certeza. Transferível para a moeda corrente dos países, para você poder ganhar uma atividade econômica lá. Então, no próximo metaverso vai ter. Agora, na realidade da minha empresa, eu entendo que a experiência de consumir a Uplay, ela não vai ser mais definida por estar numa unidade nossa ou por estar no aplicativo ou no metaverso. Ela vai ser atendida pelo acompanhamento da criação do filho. Então, tem a hora da educação, tem a hora dos cuidados pessoais, tem a hora do entretenimento, lazer, cultura, e você vai ter vários canais para consumir. E o metaverso da empresa é essa omnicanalidade, onde as pessoas conseguem escolher como ela vai consumir uma aula. De repente, ela faz uma aula online de algum parceiro nosso. De repente, ela vai até um salão nosso, uma unidade de rua, e faz aquela aula lá. E o metaverso vai acabar dando feedback para um pai ou uma mãe das atividades de desenvolvimento do filho dela consumidas em todos esses meios que a empresa oferece. E o metaverso onde você conecta tudo isso. É o phygital, né? É o físico Isso. mais o digital. Isso. Né? E aí esse conceito de phygital para nós, na verdade,
para o bem da criança, pensando no bem da criança e no serviço do pai, como é a melhor maneira de entregar cada um desses serviços. Então, a gente tem unidade de rua, que eu tenho parceiros lá, que dão aula de inglês, outras coisas. Uma aula de inglês pode ser dada online, mas uma aula de música você precisa de um instrumento. Então, a criança vai até o local. Então, o metaverso é onde eu vou conectar tudo isso, e aí você tem o seu avatar lá dentro para brincar com os monstrinhos, e, enfim, ele vai consumir desenho do monstrinho no Netflix, ele vai ter uma vida, e a gente tem monstrinho autista, por exemplo. Então, as crianças com autismo se relacionam com ele, por empatia. Uma outra criança tem que escovar o dente do You Friend, que é o monstrinho mais parecido com ela. Então, tem um monstrinho mais intelectual, mais extrovertido, mais esportista. E aí ele vai se relacionar, ele vai ter empatia com o pai dele criando ele também, porque ele tem que dar comida, igual eu falei do Tamagotchi. Ele sente fome, ele tem que tomar banho. Então, a criança começa a ter empatia por aquilo que o pai dela também tem que fazer por ela, começa a desenvolver, tem animalzinho ali dentro, você vai poder criar o seu cãozinho ali dentro do metaverso. Então, a tecnologia vai permitir que a gente dê essa experiência de omnicanalidade, que eu falo, mas por vários meios você está presente na vida daquela criança, e sem inverter valores, né? Sem viciar, né? Trocando, por exemplo, a gente tem pavor de trocar audiência por monetização de propaganda. Então, eu não vou pôr no meu game lá um monte de banner que, se o pai não pagar, a criança, seu filho está jogando lá, de repente aparece uma propaganda de cassino lá. Né? Assim, aí que é isso, ele tenta fechar, abre outra, aí abre, quando ele vê, ele está... Então, a gente tem pavor disso, a gente prefere que ele tenha como educação e desenvolvimento essa plataforma, e lá eu ofereço esses serviços, e tendo essa relação de consumir os dados, eu sei o que é relevante. Então, esse é o metaverso para nós. Agora, como isso vai se inserir num outro metaverso maior, é a mesma maneira que a gente tem um perfil hoje no Instagram, um perfil no Facebook. Cada franqueado tem o seu perfil e usa da forma regulamentada dele, mas ele usa. Você vai ter o seu espaço dentro do metaverso. Agora, eu acho que é muito incipiente ainda com essa história de criptomoeda, com essa história de quem vai ser o dono desse grande metaverso. Porque se for o Facebook, ou se for uma empresa que vive de marketing, ele ainda vai vender essas informações, nem que seja indiretamente, através de tráfego pago, que ele entrega para quem ele acha que deve, mas é uma maneira de vender essas informações. É diferente de criar um convívio que seja benéfico para crianças, no meu caso. Agora, para todos nós, como consumidores, fatalmente também tem que ser uma experiência benéfica. No Second Life, você teve uma experiência de empreendedorismo jovem. Imagina, você pode cometer falhas ali dentro, que a gente, quando comete aqui, tem impacto financeiro, tem impacto, né, de verdadeiramente fazer com que você tenha aquela lição dura do empresário, de acerto e erro, mas ali dentro do virtual, não. Então, já pensou como uma ferramenta, um TCC feito no metaverso, uma empresa real, de serviço real com criptomoeda. Hoje você cria sua própria moeda na Web3, e se alguém der valor para ela, ela vai ter a equivalência dela e pronto. Imagina criar isso como uma experiência de ensino verdadeiramente valioso e não um substituto para a sua vida. O que a gente está fazendo aqui, por mais que a gente esteja transmitindo ao vivo, tem valor. Né? Então, tem que ser uma coisa que case com a sociedade, não uma coisa que aparte as pessoas no mundo paralelo e pronto. Essa é a visão que eu estou tentando criar para a minha empresa, é isso. Mas a gente sabe que tem, né, um projeto grande de uma empresa que quer vender a sua atividade ali como marketing, e faz parte do jogo. Cristiano? Comentar sobre metaverso com a minha diretora de tecnologia na minha frente é muita responsabilidade, né? Eu concordo com o Juliano e também com a fala da Gisele, né? Ainda levam alguns anos para que a gente tenha o estabelecimento prático e dia a dia do metaverso, como a gente tem hoje as redes sociais, e com o tempo que levou para todas as inovações dos últimos 40 anos. Mas a gente também tem como valor na empresa a inovação, e temos um acompanhamento contínuo e constante de quaisquer novidades que surjam no universo tecnológico. Então, se hoje eu posso vender um NFT, eu posso vender uma música como um produto digital não fundível, em pouco tempo eu também posso comprar um veículo, posso ter acesso a crédito no metaverso. Então, conforme evolua
esse novo universo, ou esses novos universos, se forem ou não integrados, certamente a vida real refletida ali dentro vai incluir uma realidade em que a gente tem compra, venda, movimentação, acesso a crédito. Hoje nós já temos todas as criptomoedas e com toda certeza estaremos inseridos nesse universo também. Legal, quero ouvir a opinião do Axon sobre, né, o metaverso e depois a gente já vai partir para as nossas considerações finais, tá? Então, até mesmo o Gisele já quiser engatar, o Axon termina a fala dele, você já faz as considerações finais, a gente vem da Gi para cá, para então a gente encerrar esse nosso painel, tá bom? Eu vejo esse processo também um pouquinho distante, mas eu também não vejo que ele vem assim como, cara, ano que vem o metaverso está aí e ninguém mais sai de casa, né? Eu acho que ele vem de forma bem sutil, como tudo, né? Hoje em dia, todo mundo está no celular, ninguém larga o celular, cara. Para ir no banheiro, você vai com o celular, você acorda e olha o celular para ver a hora, para mandar mensagem, qualquer coisa você está com o celular, mas não veio assim, agora, D+1 era celular, né? Eu acho que ele vem muito nesse aspecto mais sutil, ele vem tomando conta de várias coisas do dia a dia, ele vem de forma muito equilibrada e vem assim mesclando com as coisas que a gente está fazendo, né? Então, ao invés de você ir trabalhar, você coloca um óculos e enxerga tal coisa e vê o pessoal e entra na sala de reunião e aí tira o óculos e aí vai ali tomar um café. Não vai ser esse óculos gigante, vai ter alguma coisa um pouquinho menor, né? Não vai precisar instalar um monte de pontinho para monitorar a sua movimentação, já tem muita tecnologia surgindo nessa linha. Eu acho que a gente ainda está um pouco distante em que aspecto, né? Porque o aspecto tecnológico ele vai evoluindo e vai se barateando com o tempo. Então a gente está um pouco distante porque ainda é um pouco inacessível essa tecnologia, né? A gente está falando de metaverso, mas tem uma população gigante de bilhões de pessoas que não tem internet, não tem celular ainda, né? Então, eu acho que a gente vai conviver com esse mundo híbrido durante muito tempo, mas para os nossos filhos vai se tornar realidade, né? Meu sobrinho estava mexendo com a revista lá e falou, cara, a revista está quebrada. Não estou conseguindo dar zoom aqui, não estou conseguindo entrar. Eu falei, não, mas isso aqui não é o tablet, isso aqui é revista, né? É diferente, é papel. Então, vai ser tão natural para as pessoas que estão vindo, e ele vai vindo devagar, assim, que quando a gente vê, às vezes a gente vai para um processo extremo e depois a gente volta ali para um processo de mais equilíbrio, né? Vamos dizer assim. Tudo que vai ao extremo, quando é novidade, depois ele tenta, está causando muito isolamento social, está trazendo outros problemas, outros transtornos, aí vem uma onda de reequilíbrio daquele processo. Eu acho que ele vem sutil, chega a um processo de extremo e depois tende a se tornar banal, dia a dia, como usar celular hoje, é super tranquilo, você vai usar o metaverso de forma muito integrada com a tua necessidade e com o teu dia a dia, né? Só fazer um comentário aleatório, mas eu achei muito interessante que você falou do seu sobrinho, né, da revista. Outro dia eu estava conversando com um amigo nosso, e ele tem 2 filhos, né? E aí ele falou assim, filho, você está aí com o seu irmão? Aí o menino falou, não, eu tô, pai. Então, ó, fala aí para o seu irmão que eu estou indo buscar vocês, é para descer agora, né? Estava na casa, enfim, da avó. Ah, tá bom, papai. Aí chegou, né? O meu amigo encostou o carro. Ué, cadê seu irmão? Você falou que você estava com seu... Não, papai, estava dentro do Minecraft com o meu irmão. Então, assim, é engraçado o mindset dessa geração nova. É tudo muito natural para eles e para a gente ainda tem uma curva, né, de aprendizado muito grande. Isso não é tão natural. Mas só para fazer as considerações aqui relacionadas ao metaverso, o que a gente identifica hoje é que o mercado, realmente, as empresas estão tateando como entrar. Então, as empresas elas têm entrado no metaverso de maneira institucional, não tão transacional. Acho que transacional vai ficar para um próximo momento, né? Então, as empresas estão ali colocando os seus estabelecimentos dentro dessas plataformas imersivas, até para gerar um reconhecimento de inovação, ter uma pegada de inovação, mas essa parte transacional, acho que a gente tem algumas milhas para acontecer, né? E aí, sobre isso, acho que, e aí, puxando aqui a sardinha para o meu lado, os desafios, né, jurídicos, regulatórios, para a gente chamar a atenção, eu vou pensar apenas 2, até em benefício do tempo. A primeira questão é a proteção de dados nesse universo. E é algo que a gente também aqui, como operador do direito, a gente está tateando, porque dentro do metaverso existe uma infinidade de tipos de dados pessoais. Então, se você olha, por exemplo, uma plataforma que usa esses wearables, como os óculos e luvas, etc., fala até macacões para você conseguir sentir ali a sensação tátil de abraçar alguém no metaverso, você consegue
puxar uma série de indicativos e dados, como, por exemplo, quanto tempo que a pessoa demora para responder determinada reação. Então, aí você consegue verificar se a pessoa tem alguma deficiência visual, por exemplo. A partir do tamanho do braço da pessoa, você consegue inferir se é homem ou se é mulher, e uma série de outras consequências que hoje a gente ainda está estudando. Inclusive, saiu recentemente um estudo de 2 pesquisadores, um da Universidade de Berkeley e outro da Universidade de Munique, que eles fizeram como se fosse um sandbox ali, fizeram um joguinho de escape room em plataforma imersiva para tentar entender que tipos de dados pessoais e dados no geral consegue se extrair a partir de uma plataforma imersiva para chamar a atenção dessa questão da privacidade. Então, é algo para a gente também ficar no radar. A autoridade espanhola de proteção de dados, ela já publicou um estudo, um material referente a esse assunto, porque isso está no radar de todo mundo. Então, esse é um ponto. E o segundo ponto que eu queria aqui trazer para vocês, dessa questão da autorregulamentação publicitária, e puxando para o que o Juliano falou, né, dessa questão da criança, de você esse cuidado de você não expor a criança a algumas promoções que, primeiro, não tem nada a ver com a criança. Então, isso também é algo para a gente ficar de olho, né, a questão da autorregulamentação publicitária dentro desses ambientes imersivos. Por quê? Porque o universo de crianças é muito grande nisso, porque tem muito a ver ali com o universo de games, né, de gamificação. Então, para a gente ficar com isso no radar. Axon, quer fazer suas considerações finais? Legal. Eu queria trazer uma coisa um pouquinho diferente, assim, e dizer para todo mundo, assim, a gente ouve falar um monte de coisa, a gente está falando de tecnologia, inteligência artificial, localização, isso e aquilo, e uma infinidade de coisas, né? E às vezes a gente, dentro da nossa pessoa física, dos nossos negócios, de onde a gente trabalha, a gente fica pensando, cara, é muita coisa, impossível. Não estou nem entendendo o que esse povo está falando, né? Então, às vezes parece muito complexo, mas a minha visão é assim, o futuro ele é muito mais colaborativo, né? Ele é muito mais de conectar, né? Antes, o desafio era assim, vou pegar 20 anos atrás, ali, quando eu comecei, 22 anos atrás, quando eu comecei a brincar com tecnologia, eu queria alguma coisa, e aí nessa coisa, o que eu fazia? Eu desenvolvia um sistema, alguma coisa, corria atrás e ia criar aquilo ali. Hoje em dia, cara, não crie. Procure se não tem uma empresa, se não tem open source, se não tem um código em algum lugar. Então, vai muito nessa linha de ser colaborativo, né? Então, vocês, dentro dos desafios profissionais do dia a dia e dos negócios de vocês, procurem empresas que forneçam isso, né? Ao invés de desenvolver toda essa inteligência de imagem, de movimentação, cara, conversa com o nosso amigo e vai resolver esse problema. Eu quero atrair pessoas para minha loja, para o varejo, entender mobilidade, entender o meu consumidor, entender comportamento da minha franquia. Cara, conversa com a gente. Acho que cada um de nós, na Tecnobank, acho que todo tem diversas, assim como a gente, tem diversas empresas que fornecem isso pronto. Então, o teu desafio como profissional e empreendedor é muito na linha de conectar as coisas que você precisa. Ao invés de você perder 1, 2 anos correndo atrás e depois descobrir que dá ou não dá certo, cara, às vezes em 1 mês, 2 meses, você conecta 3 soluções e renova seu negócio e vai para um novo salto de evolução. Bom, eu vou falar enquanto empresário e depois enquanto cidadão, né? Enquanto empresário, a gente tem que lidar com a realidade que hoje tem uma geração a cada 5 anos. Não é uma geração Z, millennials, baby boomers, a cada 5 anos. Eu tenho filho de 12 e filho de 3, né? A diferença do mais velho e do mais novo. O de 3, ele nem sabe o que é TV a cabo, o de 12 nem sabe o que é TV aberta. Quando eu conto como eu experimentava a tecnologia assim, no passado videogame, eu tinha que chamar um amigo para jogar junto. Como assim, um amigo para jogar junto? Porque ele joga online. Como assim? Ele é vídeo on demand, ele escolhe o que ele quer ver. Ele não fica dependendo da propaganda. Ele não assiste outros 10 desenhos e propagandas até chegar no dele, que não era na mesma hora. Então, a cada 5 anos passa uma geração e a gente tem que estar conectado com isso para ter sucesso como empresário. Porque esses são os consumidores que vão estar no mercado daqui... Hoje, uma criança com 15 anos, ela aprendendo a investir, com criptomoeda, ela fica rica. Ela tem independência financeira com 23, 20. As pessoas aspiram à independência financeira com 25 anos hoje. Um case de sucesso é a pessoa ser empreendedora, de cara dropout da faculdade, empreendeu. Então, se a gente não entender isso, eu acho que a gente vai ficar fora do jogo. E depois, como cidadão, eu acho que a experiência que a gente vai ter de tecnologia é positiva, né? Não tem que ter medo desses dados de relevância. Tem que tomar cuidado com aquilo que você cede de dados na internet, mas quando aquilo tem relevância, hoje com wearables, a próxima geração de quem
procura a gente no Tinder, por exemplo, você vai poder ver pela pulsação da pessoa quando ela teve reação exposta à foto de alguém, sabe? Então, consumo de crédito, estava falando aqui de Open Banking, tudo isso vai melhorar muito, vai ser muito legal. Eu acho que a gente está aí preparado para a quebra de paradigma em todas as indústrias, mas tem que ser muito bem regulado e por players sérios aí para não desvirtuar. Então eu vou encerrar falando como comunicador e marqueteiro, e também como cidadão. Nós temos hoje uma infinidade de dados e de informações, e nós temos muita facilidade para acessá-los em diversos canais, de diversas fontes. Pensando em como você faz uma leitura disso, sem desconsiderar 2 fatores. A humanização, por mais que nós estejamos cada vez mais digitais, a gente tem que estar cada vez mais conectado enquanto pessoas, enquanto seres humanos, e o compromisso com a verdade, o compromisso com ter certeza que aquilo que eu recebo, que eu leio, que eu compartilho é real. A responsabilidade que nós, enquanto profissionais, todos aqui temos, enquanto empresas de tecnologia, enquanto fintechs, martechs, adtechs, fantechs, agrotechs, tudo é tech, a responsabilidade que nós temos com aquilo que a gente compartilha, com aquilo que a gente expõe. Então, sempre checarmos 1, 2, 3, 5 vezes em todas as fontes possíveis antes de compartilharmos. E, por último, dentro dos seus business, sejam quais eles forem, por mais sérios ou supostamente sérios que eles sejam, a gente sempre consegue trazer ações que sejam criativas, que sejam inovadoras, que tragam entretenimento, e isso gera resultados, sim, porque do outro lado tem sempre um ser humano recebendo, e o nosso dia a dia já é bastante tomado de temas robustos, e às vezes trazer um pouquinho de entretenimento pode trazer um resultado importante. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado, como eu gostei muito, né? Então, você que também está nos assistindo aí, torço também para que você tenha gostado bastante. Muito obrigado, viu, gente? Foi muito enriquecedor, tá? Fica o meu carinho, o meu abraço. Obrigado mesmo. Obrigado, Melissa. Obrigado, ProScore. Obrigado toda a equipe aí do Score Summit, né? E parabéns pelo evento, que foi um sucesso. Tá bom, gente? Então, muito obrigado e boa tarde aí para todos. Estamos aqui na 3ª edição do Score Summit com Hubert Krause, consultor e apresentador. A primeira pergunta seria como o compartilhamento de dados impactou na indústria do entretenimento. Então, quando a gente pensa em entretenimento, a gente pensa em prazer e diversão, alegria, né? Então, cada um de nós tem a sua forma de se divertir, né? E aí, quando você tem uma indústria que está criando opções para que as pessoas se divirtam, é muito importante que essas opções realmente sejam eficientes, né? Que ao contratar, por exemplo, algo, estou pagando por um serviço ou um produto que eu penso que eu quero que me traga diversão, é muito importante que realmente isso aconteça. Então, os dados, eles vêm para justamente ajudar esses empreendedores, essas empresas, realmente acertar nessas opções, né? Não correr o risco de, por exemplo, um cliente sair frustrado. Ele compra uma experiência minha, um produto, um serviço meu, visando se divertir, e isso não acontece porque eu não criei um produto ali que realmente atendesse essa necessidade de diversão dessa pessoa. Então, acho que os dados vêm para justamente ajudar essas empresas a entender e oferecer algo que realmente consiga proporcionar prazer, alegria e bem-estar aí aos clientes, né? Certo, e na sua opinião, como que o metaverso pode mudar a experiência do usuário em serviços de entretenimento? Então, né, acredito que pode principalmente ampliar, né, o tempo que hoje as pessoas podem ter de lazer, de entretenimento. Talvez com a questão ali do correria do dia a dia, trânsito, deslocamento, essas coisas, sobra às vezes cada vez menos tempo para isso. Quando de alguma forma você tem essa situação onde a pessoa pode entrar e participar do metaverso na casa dela, em qualquer lugar que ela esteja, desde que esteja conectada à internet, né, ela ganha mais tempo. Então, de alguma forma, ela pode melhorar a qualidade desse tempo aí que ela passa que ela tem para se divertir e se entreter. E eu acho que você, tendo mais tempo para isso, aproveitando melhor esse tempo, você ganha em qualidade de vida, né? A ideia é que você tenha mais qualidade de vida.
que te motivou a fundar o Play Club? Bom, eu sou pai e eu utilizava esse serviço de deixar a criança eventualmente brincando em algum lugar, me ausentava e eu ficava horrorizado com a falta de dados e de informações que eles precisariam para me alcançar caso alguma coisa acontecesse com meu filho, ele tivesse insatisfeito, querendo ir embora. Então eu entendi que existia espaço para criar um serviço com essa benesse para os pais, mas com todo o profissionalismo e o uso de informações para dar uma experiência de consumo segura para os pais e para as crianças. Entendi. E como é que a Uplay usa o compartilhamento de dados como diferencial no serviço? Bom, toda a jornada do cliente que a gente começou a entender no shopping ajudou com a produtização e a precificação dos nossos pacotes. Então, quando a gente começou a usar dados para entender o que as pessoas faziam, quantas vezes elas visitavam o shopping, o que elas faziam no shopping, quanto tempo ficavam, a gente começou a criar os pacotes. Então, os dados foram vitais para inclusive, a modelagem da operacional da empresa e o modelo de negócios do consumidor também. Como a Tecnobank utiliza o entretenimento para gerar engajamento? A gente desenvolve ações diversas pensando nos colaboradores, nossos clientes internos, mas que de alguma maneira também refletem nos nossos clientes externos, como um olhar para as necessidades pessoais deles, desde um projeto específico para os filhos dos colaboradores em home office, que mesmo depois da pandemia continuou, se tornou um grande case de mercado, e dentre outras como gamificação focada especificamente na privacidade e proteção de dados. Então nós temos um grande projeto de gamificação que é um sucesso, que as pessoas têm lá acesso a conteúdos, a desafios, vão pontuando e são a cada final de período premiadas. Certo, a gente também queria saber como que a Tecnobank faz o uso do compartilhamento de dados para melhorar a experiência do usuário. Na realidade, como nós temos com o core da empresa é registro de contrato, os dados para a gente são um objeto, né, de trabalho. A gente recebe informações, a gente transaciona informações, a gente transaciona dados. Então o nosso dia a dia todo está envolto em dados. A gente utiliza eles sempre pensando na melhor experiência para o usuário final e para o nosso cliente, que é a instituição financeira, mas sempre, absolutamente sempre, mesmo antes da Lei Geral de Proteção de Dados, focados na segurança, na privacidade e na proteção desses dados. A LGPD não veio para trazer dificuldades para as empresas, e sim para fazer com que elas avancem na tecnologia. Você pode falar um pouquinho sobre? Claro, é muito interessante, né? Porque quando a LGPD ela foi publicada, criou-se um alvoroço no mercado. As pessoas estavam com muito receio se haveria uma trava, né, para o operacional das empresas. E aí, acho que esse é um ponto muito importante. Hoje a LGPD ela já está mais conhecida, então tanto as pessoas, né, a pessoa ali, PF, o consumidor já tem mais conhecimento e as empresas já têm esse conhecimento consolidado também, mas é muito importante destacar e reforçar aqui que a LGPD ela não veio para interromper ou dificultar os negócios, né? Tanto é que um dos fundamentos da lei é justamente essa questão que o foco é para realmente fomentar a livre iniciativa, o desenvolvimento tecnológico e de inovação das empresas. Sempre, é claro, protegendo ali, calibrando com a proteção ao consumidor, à pessoa física, mas de maneira nenhuma para emperrar e obstruir negócios. E, na sua opinião, quais são os principais desafios jurídicos de uma empresa transitar para o metaverso? Bom, os desafios jurídicos temos alguns, mas acho que é importante aqui destacar 2 pontos muito importantes, que é a questão da privacidade. Por quê? Porque o metaverso ele tem uma série de dados, né, um volume de dados, primeiro, muito grande, muito diverso e muito rico. Então, a gente tem várias fontes de informação, né, tanto vindo dos gadgets, dos wearables, como, por exemplo, que eu comentei, né, no evento, os wearables podem lastrear o tamanho do braço da pessoa, a rapidez com que ela responde a um determinado estímulo. Isso é possível determinar se a pessoa, por exemplo, é homem ou mulher, se a pessoa tem alguma deficiência, algum problema de saúde, por exemplo, de visão, né? E fora isso também, sem dizer todas as outras fontes, como você pode identificar e mapear, por exemplo, por fala, por gestos. Então, o volume dos dados é realmente muito relevante, então é algo que é preciso a gente manter esse radar.
E o segundo ponto que eu queria destacar aqui é a questão da publicidade, porque o metaverso, ele existe ali, né, essa expectativa que o metaverso seja a nova geração da internet, então que todas as entretenimento, educação, comércio, tudo migre para o metaverso. Então é muito importante de que tenha ali um cuidado muito de perto, né, das empresas, de ver como que elas vão se posicionar no metaverso e cuidado especialmente com publicidade direcionada às crianças. A gente queria saber o que te motivou a criar a Crowd Voice e também que você falasse um pouquinho sobre a empresa. Legal. A principal motivação que eu tive para a criação da Crowd Voice foi justamente não ter conseguido encontrar informações para a tomada de decisão dos negócios que eu tinha, né? Tinha outros negócios e realmente essas informações de mobilidade, de por onde as pessoas passam, o que as pessoas fazem, elas são detidas por empresas grandes que têm, mas não compartilham. Então a gente quis criar essa base realmente compartilhada para poder ajudar não só a nossa empresa, mas para poder ajudar todas as empresas a terem acesso a essa informação para tomarem decisões mais inteligentes, criar a cidade de 15 minutos, microcomunidades desse processo, né? E o que a gente faz hoje? Hoje a gente tem 190 milhões de celulares monitorados, né, que permitem com que a gente enxergue a mobilidade. Eu não sei que o celular é do João ou da Maria, mas eu sei que aquele dispositivo entrou naquele lugar, frequenta tal lugar, trabalha. Então eu consigo entender essas características de movimentação e através dessas características de movimentação a gente pode fazer anúncios de marketing personalizados, a gente pode trazer estudos de cidade, de mobilidade, né, ajudar numa série de questões em relação à parte de infraestrutura, de construção de prédios, lançamento de franquias e coisas nesses aspectos. Bacana. E aí a gente também queria saber como que a empresa usa do compartilhamento de dados como diferencial para a experiência do usuário. Legal. Hoje a gente tem uma rede de mais de 2.000 aplicativos afiliados que fornecem informações para dentro dessa estrutura, né? A gente monetiza essa rede para que a gente possa receber essa informação e o nosso objetivo é cruzar uma série de informações distintas do IBGE, de mobilidade, de IoT, fontes diversas para poder realmente trazer uma massa de inteligência muito grande para as empresas, para que elas possam realmente ser efetivas nesse processo. Em última instância, a gente quer chegar a realmente poder monetizar o usuário e que o usuário seja beneficiado por participar desse pool de informações. Então é mais ou menos assim que a gente compartilha essa inteligência, compartilha essa receita para poder gerar inteligência e coisas mais assertivas para as empresas e para os usuários. Bacana, e a gente também queria saber suas considerações sobre essa edição do evento. Legal, é o primeiro ano que eu tô participando, eu achei fantástico realmente o processo, a diversidade de visões, os painéis, são tudo muito complementares, assim, e levam esse conceito de score, que às vezes é muito fechado para outro nível, né? Você começa a olhar o score sobre a relação de dado, mobilidade, a gente pensa em score, a gente pensa muito em finanças, né? A gente pensa muito no processo de conceder crédito, e ele leva a gente para outro patamar, assim, para poder olhar de forma 360 esse processo, né? Espero que todos tenham curtido aí, foi realmente muito rico para mim, network, eu percebi realmente muitas conexões acontecendo e espero estar presente no próximo. Eu achei muito legal os ângulos diferentes que a gente conseguiu expor do uso de dados ao longo desses dias todos. Desde o agronegócio, da parte financeira, eu achei que as pessoas estão conseguindo, as empresas estão conseguindo entender a importância e se transformarem para usar os dados de maneira correta, séria, né, com uma finalidade clara para o consumidor e com segurança também para que eles possam ceder esses dados sem a preocupação de serem usurpados esses dados. Em meu nome, em nome da Tecnobank, a gente acha extremamente relevante e importante trazer para um evento que fala de score, que fala de crédito, que fala de pontuação, que fala de um tema tão intrínseco aos dados, mas trazer também para um evento desse assuntos diversos do universo corporativo, do universo de tecnologia, do universo de negócios do Brasil, que tem crescido, que tem, principalmente nesse pós-pandemia, estado no momento de retomada muito importante. Então somos grandes entusiastas deste evento, de evento desse tipo, e estamos já na contagem regressiva para as próximas edições. Queria parabenizar aqui a organização, acho que está incrível o evento, muito rico. Como já foi falado, acho que essa diversidade, né? Claro que tem ali o pano de fundo que é a questão do score, né? Os dados estão muito presentes em todas as falas, mas é muito rico como trazer diversos olhares de mercado
com esse pano de fundo de dados. Então, queria dar parabéns aqui para a organização. Sensacional. Então, assim, eu acompanho o Score Summit desde a primeira edição e percebo uma evolução a cada edição. Acho que toda a equipe aí de organização, de staff, estão de parabéns. Aprendi muito. Assim, eu tive a oportunidade de estar os 3 dias, as 3 manhãs, assisti toda a programação e estou levando para casa muita informação, muito conteúdo e muitos insights.